Antes de começar esse vídeo, eu acho importante deixar registrado aqui um alerta de gatilho. Todos. Nos anos 60 e 70, como fruto das consequências da Segunda Guerra Mundial e as crescentes tensões entre potências capitalistas e socialistas na Guerra Fria, a Europa se encontrava em um cenário bem esquisito. Se, por um lado, havia um certo senso de que o pior já havia passado, com países lentamente se unindo e se reconstruindo, por outro, a cisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética repercutia de forma direta e indireta na vida de milhares de pessoas. E embora dê pra gente passar anos avaliando todas as minúcias de como isso impactou cada país daquele continente esquecido por Deus, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a República Socialista da Tchecoslováquia. Voei longe, né? Por essa vocês não esperavam, não. Mas afinal, o que o sonho primaveril de uma jovem garota à flor da idade que precisa lidar com os perigos de um mundo clérigo e patriarcal, enquanto desliza sorrateiramente por cenários extraídos diretamente dos contos de fadas, tem a ver com o desejo de libertação de um povo, o desabrochar político e também as cinzas da Primavera de Prada. Meu nome é Gustavo Fiô e esse é o Fita Maldita. Hoje, adentramos esse nosso vasto planeta terror para explorar os medos ensolarados e as delícias perversas de Valerie e a Semana das Maravilhas. Só queria começar esse vídeo deixando avisado. Eu olhei a pronúncia de todos os nomes que eu vou falar aqui no Google antes de gravar esse vídeo, mas eu não prometo que eu vou acertar. Então, se por algum acaso você for tcheco e estiver vendo esse vídeo, por favor, me desculpa, não fica ofendido. Valerie e a Semana das Maravilhas, ou também Valerie e sua Semana de Deslumbramentos, como já foi lançado aqui no Brasil, é uma fantasia surrealista gótica de 1970 com direção do Jaromír Ires, que também escreveu o roteiro ao lado da Esther Krumbachova e do Jiří Musil. O filme é baseado num romance de mesmo nome lançado em 1935 e escrito pelo Vítězslav Nezval. Eu sei que a gente não tem muito acesso à literatura tchecoslovaca, mas essencialmente esse livro é como se fosse a versão proibidona de Alice no País das Maravilhas, com direito a muito incesto e violências, enquanto nós lentamente somos sugados para essa tal Semana das Maravilhas da Valerie. Aliás, esse é um título que eu acho meio mágico, porque ele passa essa sensação de que essa menina vai ter uma semana de descobertas fantásticas ou qualquer coisa do tipo. E não deixa de ser, já que ele está se referindo à semana que sucede a primeira menstruação dessa nossa protagonista. Essa imagem é trabalhada no filme de uma forma muito delicada e simbólica até, já que é uma das primeiras cenas do longa e acontece quando a gente vê a Valerie passeando por um jardim quando algumas gotinhas de sangue caem numa margarida. É uma imagem bem emblemática, não só por mostrar esse momento em que a pureza é, sei lá, corrompida pela vida adulta, mas também porque acabou estampando o pôster mais famoso do filme. E entre 1935, a data de publicação do livro, e 1970, quando a adaptação finalmente chegou aos cinemas, se passaram em torno de 35 anos. E esse período foi marcado por uma série de transformações ali na Europa, especialmente após o fim das duas guerras mundiais. Caso alguém tenha faltado aí a aula de história na escola, após a derrota dos nazistas, o mundo se dividiu em dois polos bem definidos. E as consequências dessa cisão a gente tem e sente até hoje em boa parte dessas discussões sobre direita e esquerda. Por mais que muita coisa tenha sido deturpada ou mal interpretada aí pelo caminho. De um lado, a gente tem os Estados Unidos, que despontam ali no final da Segunda Guerra Mundial, não só como os grandes campeões ocidentais na luta contra o nazismo, mas também como detentores de uma potência bélica inacreditável. Só lembrando aqui, em 1945, eles foram responsáveis por um dos maiores ataques terroristas da história da humanidade. Só que como a gente está falando dos Estados Unidos, não pode dizer que é terrorismo, viu?
E do outro lado, a União das Repúblicas Soviéticas se fortalece como uma grande potência, impulsionado a princípio por um discurso revolucionário e marxista em prol de um novo mundo onde a luta de classes fosse totalmente subjugada. E como em toda guerra, no fim da Segunda Guerra Mundial, os lados vitoriosos tiveram a chance de partilhar os espólios de quem se fudeu, seja geograficamente ou até politicamente mesmo. E foi assim que a Europa foi completamente rasgada de fora a fora por uma cortina de ferro. Essa divisão separou o continente em Europa Ocidental e Europa Oriental, com o primeiro lado se aliando e se tornando uma espécie de vassalo dos Estados Unidos, e o lado de lá se unindo à Rússia e aos soviéticos. Eu sei que essa é uma volta meio grande e que às vezes a gente se perde um pouco no caminho, eu mesmo faço muito isso aqui no canal, mas eu tô tentando explicar todo esse contexto histórico porque ele é muito importante para a obra que a gente está discutindo. Inicialmente, a chegada dos soviéticos trouxe uma série de mudanças, seja na vida, na política, até no comportamento em diversos desses países europeus afetados por essa cisão. Foi um período de muita transformação e de fortalecimento de algumas indústrias nacionais, dentre elas o cinema, que, vale lembrar, foi usado de uma forma muito propagandista durante a Guerra Fria, tanto pelos russos quanto pelos americanos. E a Tchecoslováquia, que na época era uma espécie de mega-país formado pelo território da República Tcheca e da Eslováquia, tiveram uma boa projeção inicial nesse período. Foi uma era muito importante para a criação de uma identidade nacional no cinema deles. E por volta dos anos 50, quando esse movimento estava no ápice, havia uma inspiração muito forte no realismo que tomava conta do cinema italiano daquela época. Essa retomada realista vinha em parte dos próprios soviéticos, que, de certa forma, controlavam o que era lançado, censuravam obras consideradas disruptivas demais e também tinham acesso aos instrumentos de fomento direto, já que nessa fase, boa parte dos países que contavam com governos socialistas tinham órgãos estatais que não só financiavam, como também supervisionavam esses projetos. E olha só, eu só queria fazer uma pausa aqui, porque eu sei que vai ter um monte de gente vindo me encher o saco falando: ah, olha lá, tá vendo como viver no comunismo é perder a liberdade? Ou alguma burrice e idiotice nesse sentido. E eu só queria lembrar vocês que censura, manipulação governamental e propaganda não são coisas exclusivas de soviéticos, tá? Basta vocês relembrarem um pouquinho do que rolou na Inglaterra ali por volta da década de 80 e toda a cultura em cima dos video nasties. Mas beleza, voltando ao assunto principal, não dá para dizer que esse senso de repressão política foi leve ou positivo, porque, bem, repressão é repressão. Independente de se quem está acima de você é de direita ou de esquerda. E isso levou ao nascimento de um movimento impressionante no país. Na década de 60, vários criadores, cineastas e até escritores começaram a recusar, a bater de frente com essas ordens vindas da União Soviética. E isso foi o desabrochar de uma vanguarda muito rica que foi a New Wave tcheca. Esse período foi marcado por uma experimentação ainda maior em termos de técnica e narrativa. E para fugir um pouco desse cinema social realista implementado pelos soviéticos, eles acabaram se voltando muito para a literatura fantástica, contos de fadas e até mesmo para um senso de surrealismo, de onirismo. Inclusive, parênteses aqui, mas os contos de fadas acabam tendo um papel fundamental ali no cinema tcheco a partir daqui. Eu acho que um grande exemplo disso é a adaptação de A Bela e a Fera, do Juraj Hess, que apesar de ter sido produzido num contexto um pouquinho posterior, já não é considerado parte da New Wave tcheca, ainda bebe muito desse senso de surrealismo e de, enfim, mundo fantástico. Esse movimento foi bem inspirado pela Nouvelle Vague da França,
Tanto que New Wave, ou Nova Onda, é literalmente novela vague. A grande diferença era justamente essa construção narrativa. Porque geralmente os filmes franceses desse período, eles têm enredos mais soltos, muito mais voltados para explorar a banalidade da vida humana. Enquanto a New Wave tcheca já tem arcos um pouco mais delineados e estruturados, ainda que dentro dessa lógica surrealista. E no caso de filmes, eu acho que vocês poderiam ir atrás também de As Pequenas Margaritas, de 1966, dirigido pela Vera Shilitova. Os Amores de uma Loira é outro filme ótimo, do Milos Forman, e também Diamantes da Noite, do Jean Nemec. Acho que com esses vocês já conseguem ter um panorama legal do que foi esse movimento. Valerie, interpretada por Yaroslava Shalerová, é uma garota de 13 anos de idade que vive com sua avó após a morte misteriosa de seus pais. Ela é dona de um par de brincos mágicos e isso desperta a atenção e a ira de uma sinistra autoridade local. Esse homem, que já de cara nutre sentimentos bem mais obscuros que a curiosidade pela Valerie, manda o seu próprio lacaio, o Orlik, para roubar esses brincos. Só que nesse processo, o Orlik acaba se encantando pela graciosidade e pela inocência da Valerie. E não só devolve os brincos posteriormente, como também acaba se apaixonando por ela. Enquanto isso, a avó de Valerie, uma mulher muito rígida e reprimida, acaba firmando um pacto macabro com forças obscuras para tentar recuperar sua juventude. Mesmo que para isso ela precise acabar entregando sua própria neta como um sacrifício. E uma coisa que eu acho importante apontar desde já em Valerie é que se trata de um filme coming of age, um filme de amadurecimento, e que tem muito a ver com esse desabrochar da própria Valerie para a vida adulta, especialmente após a sua primeira menstruação, que, como a gente já sabe, é quase um rito cultural no mundo todo. E por falar diretamente sobre sexualidade, puberdade e todo tipo de coisa que permeia esse período muito particular da vida de uma garota, o filme meio que vai fundo em algumas questões que podem ser um pouco desconfortáveis. E por isso que eu falei do alerta de gatilho no começo. Então, enfim, a gente tem muita nudez, mesmo da protagonista, que era menor de idade na época das gravações. A gente tem incesto, abuso sexual, pedofilia e, enfim, todo tipo de atrocidade. Mas aí é que tá. Esses tópicos são pesados, eu tô ciente disso, você tá ciente disso, e o filme também tá ciente disso. Por mais que eu odeie essa palavra e o uso dela atualmente, não existe uma romantização desses temas, ainda que o filme tenha esse filtro surrealista. E o importante nesse processo é entender como a Valerie passa de menina para mulher, como ela cria autonomia sobre seu próprio corpo, sobre suas vontades e desejos, e como sua inocência pouco a pouco vai dando lugar à malícia e à astúcia de uma mulher que precisa sobreviver em um mundo controlado por homens. Eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu vi Valerie, mas foi depois da pandemia e foi uma experiência tão delicada, fascinante e assombrosa, tudo isso ao mesmo tempo. E é muito interessante a forma como ele vai costurando todo esse sentimento de um modo que oscila bem rápido entre o sonho e o pesadelo. É como quando você vê um bicho ou uma planta venenosa na natureza. Você se encanta pelas cores, pela elegância de tudo aquilo, e logo em seguida você. Porém, existe um componente ainda mais travesso e genioso em Valerie e a Semana das Maravilhas. Um componente que tem tudo a ver com uma instituição muito antiga e que até hoje exerce um controle sobre muita gente. A žena nejskvělejším olejem, tvá ústa, tvá ňatra, tvůj klín. Amen.
Desde o lançamento inicial em 1970 até hoje, Valerie recebeu inúmeras críticas e análises, tanto de gente tentando desvendar o simbolismo daquele filme, quanto de gente que só estava querendo curtir a brisa. E um detalhe muito interessante que ressalta em várias críticas de todo esse período são os comentários a respeito do anticlericalismo do filme. Quantas palavras difíceis, somos só humildes piratas. Em essência, a Igreja Católica tem um papel muito onipresente na concepção e até mesmo na narrativa de Valerie. Em 1935, quando o livro foi escrito, a maior parte da população da Tchecoslováquia era católica, mas também havia um forte sentimento anticatolicismo que, de um jeito meio complexo de explicar aqui, estava entranhado no sentimento anti-alemão, com a proliferação dos nazistas pela Europa. Então, desde a obra original lá do Nesval, essa história já vinha carregada com um forte desprezo e até repulsa pela Igreja Católica enquanto instituição. E embora a situação em 1970 fosse um pouco diferente, o filme mantém essas críticas de uma forma muito ácida. A vida inteira da Valerie, bem como outros personagens do filme, gira em torno da Igreja Católica. E você percebe que ali há uma adoração e um temor em relação às estruturas de poder em si, e não à fé. Deus não é um componente dessa história, porque na concepção tanto do Nesval quanto do Jaromir Ires, a igreja em si não tinha mais nada a ver com Deus. E é através disso que ele vai tocando em pontos delicadíssimos, só que de uma forma meio levadinha, meio travessa. Você tem, por exemplo, um padre que abusa de crianças e mulheres, você tem esses grandes bispos que são figuras obscuras, sombrias, quase diabólicas mesmo. E tudo isso é levado como uma caricatura porque é o jeito dessa história demonstrar desprezo por todas essas figuras e essa instituição. Ao mesmo tempo, uma das cenas mais sensacionais do filme vem lá pela metade, quando a Valerie é convocada junto de outras mulheres para ouvir um sermão para as virgens da cidade. O que por si só já é algo absurdo demais, mas enfim, quem sou eu para julgar, né? Cada louco com sua cid. E essa pregação é completamente herética. Aquele homem tá falando atrocidades, tá basicamente narrando um sermão como se fosse o Marquês de Sade, falando sobre a virgindade, sobre a genitália dessas garotas. E tudo isso é levado como se fosse algo muito natural. Mais uma missa de domingo no Vaticano, veja só. Mais do que isso, o filme vai ainda mais longe, transformando uma boa parte do clero em vampiros. Seres que sugam não só a juventude, mas também a inocência de outras pessoas, geralmente meninas e mulheres, para poder manter todo esse poder e essa mocidade perene. Só que, como eu vivo falando para vocês, o cinema é um jogo de luz e sombras, signos e símbolos, onde nem tudo o que você vê em tela quer representar literalmente aquilo. E no caso de Valerie e a Semana das Maravilhas, isso vai ficando cada vez mais evidente. Como eu tinha falado, a New Wave tcheca se desenvolveu ali pela década de 60. E o mais curioso disso tudo é que, para muitos estudiosos do cinema, Valerie e a Semana das Maravilhas pode ser considerado como o último e também como um dos mais transgressivos de toda essa vanguarda. Para explicar esse fim, é meio importante a gente pegar as malinhas e viajar rapidinho até 1968, quando rolou a tal Primavera de Praga que eu citei lá no início do vídeo. Esse foi um período que durou alguns meses e que foi marcado por muito tumulto e confusão nas ruas da Tchecoslováquia. Explicando de um jeito bem superficial, por conta de vários bodes e problemas com a União Soviética, a Tchecoslováquia passou por um período forte de liberalização, e que inclusive foi bem impulsionado pelo primeiro secretário do Partido Comunista do país, o Alexander Dubček. E como era de se esperar, os soviéticos não ficaram muito felizes com isso, tiraram esse maluco aí do cargo dele e ocuparam o país. Na real, a única mudança significativa que veio da Primavera de Praga
foi uma espécie de cisão entre a República Tcheca e a Eslováquia, que então passaram a agir como duas nações independentes. E por conta dessa nova ocupação soviética que veio em 1968, a repressão veio ainda mais forte e a New Wave tcheca estava lá com seus dias contados. Valerie e a Semana das Maravilhas é uma das poucas obras que ainda foi lançado depois dessa ocupação. E depois disso, vários diretores saíram do país em massa, como o próprio Milos Forman, temendo represálias por parte do governo. E quando a gente coloca isso em perspectiva, não é difícil imaginar como o clero representado no filme, como essas pessoas opressivas, rígidas e sisudas, acaba respingando muito no imaginário desses diretores sobre as autoridades soviéticas que tomaram o país à força em 1968. E mais uma vez, galera, eu acho que existe muita coisa que a gente pode aprender com o socialismo, com o comunismo, com os textos não só do Marx, mas de milhares de outros intelectuais que vieram depois dele. Tendo dito isso, uma das coisas que a gente deveria aprender sobre esse período é que os governos soviéticos, seja na própria Rússia ou em outros países, acabaram fracassando com suas missões iniciais e isso acabou respingando negativamente na vida de muita gente. Isso não é uma alucinação da minha cabeça. É só pensar no que aconteceu na Alemanha e toda a questão envolvendo o Muro de Berlim. Então, Valerie nunca chega a ser um filme pró-capitalista, nem nada do tipo. Até porque se fosse feito desse jeito, nesse local e nessa época, muito provavelmente o Jaromir Ires teria sido preso e o filme em si nunca teria nem sido descoberto pelo público. E além disso, analisando outras obras do diretor, eu também não acho que ele tá ali fazendo discursos pró-capitalista. Ele está criticando aquele governo e como aquilo impactou na vida dele e de pessoas que estavam ali junto dele. Outra instituição duramente criticada pelo filme é o casamento, e isso vem desde o começo, quando lá numa das primeiras cenas a gente vê uma jovem mulher chamada Hedvika se casando com um homem que ela nem ama. Pouco a pouco, a Hedvika vai se tornando alimento para os vampiros dessa história, incluindo o próprio marido. E isso fica bem interessante porque, em um dado momento, ela e a Valerie se reencontram e até nutrem um relacionamento sexual e amoroso. Que, inclusive, é um dos poucos, se pá o único do filme, onde o consentimento da Valerie é realmente levado em conta. No fim, Valerie age como esse sonho/pesadelo que você pode interpretar do jeito que você quiser. Não quer saber da história de um país em ruínas e sua tentativa de mudar isso? Você ainda pode ficar com a história da garotinha passando pela semana maluca que engatilha a sua puberdade. E tá tudo bem. De um jeito ou de outro, Valerie e a Semana das Maravilhas é uma dessas obras que merece não só ser vista, mas também analisada, discutida e reinterpretada sob várias lentes. É um filme lá da década de 70, que pode parecer distante, tanto temporal quanto geograficamente pra gente, mas que no fim dialoga com medos e anseios que são quase universais. E não é isso que um bom conto de fadas faz? Galera, antes de fechar esse vídeo aqui, eu só queria fazer um adendo. Eu não sou historiador, eu não tenho formação na área, e eu reconheço que eu posso ter falado alguma bobagem aí sobre a história da Tchecoslováquia, ou enfim, até a história da Europa naquele período. Então, se você quiser corrigir e agregar esse debate com respeito, é claro, fala aí nos comentários que eu tô aceitando críticas. E hoje a minha recomendação aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu geralmente falo de livro e de filme, mas a minha indicação de hoje é um CD, que é o Ceremonials, da Florence and the Machine. A Florence é uma das minhas divas de adolescência, eu tenho alguns outros CDs dela espalhados aqui pela casa, e o Ceremonials em especial é um que eu guardo com muito carinho, porque foi nessa era que eu conheci e me fisguei não só pelas músicas, mas também pelo estilo, pelos clipes, enfim, tudo isso. E eu tô recomendando esse álbum em específico porque vários dos clipes e letras desse CD dialogam com várias referências da Florence Welch. Em particular, o clipe de No Light, No Light tem umas rimas visuais bem fortes com Valerie, mas eu vou deixar para vocês opinarem. A gente se vê em breve, vou continuar aqui falando de contos de fadas esse mês, e no próximo vídeo eu volto para falar de uma obra daquele meu escritor favorito.
Então vocês se preparem aí, porque vocês sabem que eu vou ficar empolgado.